Oi, eu sou a Juliana do canal Bíblia Sagrada e hoje, gente, estou aqui com um convidado muito especial, o pastor Luciano Feu. Olá, tudo bem? Sou o pastor Luciano Feu, como a Juliana falou, e é uma alegria muito grande estar aqui com você, com ela aqui nesse momento gravando esse vídeo, porque eu sei que Deus tem usado esse canal para ser um canal relevante para o meio cristão e tem abençoado muita gente. Então vai ser um prazer muito grande estar aqui com vocês. Então, eu convidei o pastor Luciano para estar aqui com a gente, para falar sobre um assunto um pouco polêmico. O pastor gosta das polêmicas, viu, gente? É bom, polêmica é bom. Ele gosta das polêmicas. Eu convidei ele para a gente tratar sobre esse assunto de laços de alma, que é um assunto que gera muita divergência entre as pessoas. Será que tem? Será que existe? Como é que faz que liga a alma da pessoa? Então, vamos começar a falar desse assunto, mas antes, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e vamos lá para o assunto de hoje. Então, como que acontece assim, esse laço de alma? Então, a Bíblia, a gente vai trabalhar dentro da perspectiva bíblica, do entendimento bíblico. Embora seja polêmico, a Bíblia nos mostra que nós podemos nos envolver emocionalmente com pessoas e ficarmos presos com laços, com ligação, com apego. Então a gente tem um entendimento de que existe duas categorias, duas formas de entender isso. A primeira é você, dentro de um contexto lícito, espiritualmente lícito, que são os laços que nós temos de alma, que são vínculos emocionais que nós temos com familiares, com amigos, com pessoas que nós amamos de forma saudável. E tem o laço de alma de espiritualmente lícito, que é aquele que nós desenvolvemos a partir de relacionamentos normalmente baseado em carência, que nós temos um envolvimento emocional que a gente acaba rompendo, transgredindo princípios de Deus e a gente vai prendendo a nossa alma nesses relacionamentos. E pelo que eu já ouvi falar, assim, pelo que eu acreditava há muito tempo, as pessoas só ficavam ligadas espiritualmente, só havia ligação de alma quando ocorria uma relação sexual. Mas é só assim mesmo? Não, a gente percebe que todo o envolvimento que nós temos, que é muito intenso emocionalmente, ele gera esse vínculo de alma. Agora, se a gente tem ele dentro de uma perspectiva saudável, esse tipo de vínculo emocional não gera nenhum prejuízo, nenhum problema. Que são os vínculos, como eu falei, dos nossos pais, dos nossos familiares. Quem é pai, quem é casado tem esses vínculos com o marido, com filhos, com a esposa. E tem o que é espiritualmente ilícito, que muitas vezes ele pode funcionar também dentro de um contexto de palavras, um envolvimento emocional muito grande baseado em carência. Quando eu entro num relacionamento para arrancar do outro aquilo que eu quero, então esse relacionamento baseado em carência, ele já vai transgredindo alguns princípios que vão transformar esse relacionamento em algo que não é saudável. E quando esse relacionamento não é saudável, a pessoa começa a se prender emocionalmente. Então, normalmente, geralmente, esses relacionamentos que começam dessa forma, eles terminam em sexo. Na verdade, eles terminam em destruição. Vai ter esse rompimento desse limite que é a questão sexual. A pessoa tem a relação sexual com a outra e depois entra num processo de destruição. Porque espiritualmente falando, o mundo espiritual começa a trabalhar. Então a gente tem visto muito isso. Então, através de palavras, juras de amor, promessas que a gente acaba fazendo. Eu vou ser feliz se eu não tiver você. Isso, desse jeito. Não consigo, minha vida não vai pra frente. Tem os extremos, né? Se você me largar, eu me mato. Sem você, minha vida não presta. Eu não vivo. Esse daí é perigoso demais. Esse daí gera um vínculo. Então, esse tipo de situação, às vezes a pessoa se apaixona pela outra e começa a fantasiar na mente dela algumas coisas. E se ela alimenta isso durante um tempo muito prolongado, ela acaba se prendendo emocionalmente nessa outra pessoa também, mesmo que não exista nenhum tipo de contato. E o mais, vamos dizer, o nível máximo da coisa, que é a relação sexual. E quais são, assim, colocando assim numa lista, as consequências de uma ligação de alma, assim, de uma forma mais prática? Então, de forma ilícita, a gente vai perceber que as pessoas vão ficar presas e elas não conseguem desenvolver outros relacionamentos. Normalmente, um relacionamento que prende a pessoa emocionalmente de forma ilícita, ele envolve, o que eu falei, essa base em carência. Então, você vai encontrar isso, uma dinâmica acontecendo em Gênesis 34, quando Siquém vê Diná, que é filha de Jacó, ele olha aquela mulher, ele estupra aquela menina, depois a Bíblia fala que a alma dele se apegou a dela. Aí ele tenta consertar a coisa com o casamento, depois vê que não dá certo, termina em morte e destruição. Então esses relacionamentos que começam dessa forma,
eles vão gerar uma prisão, eles vão manter a pessoa presa na outra, e isso gera consequência que normalmente a mente da pessoa fica o tempo todo pensando, a pessoa sonha, ela fantasia coisas, é uma saudade, uma vontade de ver que muitas vezes é incontrolável. Às vezes a pessoa manipula situações para conseguir se relacionar com a outra. E isso independe também se é casado, se não é. Então esse é o grande problema. Às vezes a pessoa é presa emocionalmente em alguém e casa com outro. Então quando ela casa com outra pessoa presa emocionalmente na anterior, ela tem sonhos com aquela pessoa que ela teve relacionamento, ela tem vontade de se encontrar, às vezes o casamento não está bom, o inimigo usa isso para poder bombardear a mente dela com essas lembranças. E quanto mais intenso foi o relacionamento, mais lembrança e mais difícil é de sair. E aí a gente vê os prejuízos. Eu já conversei com pessoas que ficaram 10 anos, literalmente, presas num relacionamento, nunca mais conseguiram se relacionar com ninguém, e ficaram presas naquele relacionamento, sonhando, lembrando. A outra pessoa já estava quase casando e ela ainda fantasiando aquela situação. E muitas vezes a pessoa nega isso, porque ela não tem onde falar. Ela não pode se abrir, ela não pode dizer, poxa, eu sonhei com o meu ex tendo relação com ele, eu tenho pensamentos constantes com aquela pessoa. Ela tenta viver a vida como se isso não existisse. Isso incomoda muito. Não sei quantas pessoas já passaram por essa experiência, mas sonhar com uma pessoa mexe com a gente emocionalmente. Então se você tem um relacionamento com alguém e você sonha com essa pessoa, isso mexe com você. No outro dia você acorda meio estranho e fica meio que aquela situação, né? Não querendo ver a pessoa, com saudades. E tudo isso atrapalha a pessoa no momento que ela está vivendo, principalmente quando ela quer desenvolver um próximo relacionamento. Ela vai ficar presa nisso. E partindo desse ponto, você falou de consequências e de coisas que a pessoa pode identificar que ela está ligada emocionalmente. Quais que seriam os passos para uma libertação disso? Para ela poder começar do zero e poder, não, agora eu estou livre disso, livre dessa ligação. Como que eu posso me libertar disso para iniciar um outro relacionamento? Então, isso é interessante, porque a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é colocar um ponto final na relação. Mas é um ponto final verdadeiro, aquele que você corta todo e qualquer vínculo, todo e qualquer contato. Vamos entrar dentro do contexto de um relacionamento que começa com namoro, noivado e pode chegar perto de um casamento e tal. Não estou falando de relacionamentos familiares, nem de amizade em si, mas principalmente esses relacionamentos que a gente tem de namoro. Quando o namoro acaba, quando o relacionamento acaba, é extremamente necessário, se realmente acabou de vez e não tem volta, e os dois entenderam isso, para que não fique o vínculo de alma, essa prisão, é necessário que todos os vínculos sejam cortados, tudo aquilo que lembra. Por isso que é interessante, muitas vezes, muita gente faz isso, joga fora o que ganhou, tem gente que não joga porque o negócio é bom demais, então mantém, né? Mas aqui é fotos, lembranças, não vasculhar Facebook, Instagram, não ficar tendo contato com pessoas que são amigos do outro para ficar tendo notícia daquela pessoa, porque tudo isso mantém aquele vínculo. Primeira coisa então é cortar isso, é acabar literalmente com toda e qualquer ligação, com todo e qualquer vínculo. A segunda coisa interessante de se pensar é trabalhar agora no nível espiritual em arrependimento. Se arrepender de todo o pecado que foi cometido, principalmente se houve relação sexual. Chegar diante de Deus, confessar para Deus, se tiver alguma pessoa confiável. Tiago 5,16 fala isso, para a gente confessar o nosso pecado um para o outro e orar um pelo outro para a gente ser curado. Então é extremamente importante a gente ter esses amigos espirituais que são maduros, para a gente poder compartilhar, para a gente poder dizer para ele, ó, eu estou lembrando, eu estou com saudade, eu queria confessar para você, nós tivemos uma situação assim no relacionamento, para essa pessoa poder te ajudar em oração. Então é arrependimento realmente do relacionamento, da forma que começa, normalmente é baseado em carência. E a terceira coisa é você estar orando, literalmente desfazendo esse vínculo emocional. Existe um texto, acho que 1 Coríntios 6,16, que fala que quando um homem se deita com uma meretriz, com uma prostituta, ele se torna uma só carne com ela. Isso é um princípio espiritual dentro do contexto do casamento. Por quê? Porque toda relação sexual ela se torna um casamento. Então todos os vínculos que o homem e a mulher desenvolvem num casamento, as pessoas desenvolvem espiritualmente e emocionalmente dentro do contexto da relação sexual. Por isso que nós falamos, relação sexual ela é o nível master de ligação de alma.
Porque tudo aquilo que era para acontecer dentro do casamento acontece fora. Então, se é fora, não é abençoado. Então, é necessário orar para que realmente esse vínculo seja desfeito. Eu, particularmente, quando estou ajudando pessoas a se desfazer desses vínculos, eu conduzo a pessoa a fazer uma oração saindo espiritualmente e emocionalmente da posição de marido, de esposa daquela pessoa ou das pessoas que ela teve relacionamento, e também tirando aquela pessoa emocionalmente e espiritualmente da vida dela do lugar de marido e esposa. Por quê? Porque espiritualmente falando acontece algo que a pessoa que a outra pessoa teve relação sexual, aquela pessoa passa a ocupar um lugar na vida dela. E aí a gente ora tirando essa pessoa desse lugar. Eu já vi experiências muito interessantes de pessoas estarem orando e não conseguir orar porque elas não queriam abrir mão daquilo. Chorar muito antes de conseguir dizer, eu tiro o fulano de tal da posição do meu marido. A pessoa tinha um sonho, tinha uma ligação, tinha uma vontade. Né? Exatamente. E ela não queria abrir mão. E gerando muito sofrimento, depois de todo esse processo ela conseguiu orar e assim, não é gerando expectativas, mas muitas vezes depois que isso acontece, o coração da pessoa se abre para um outro relacionamento e se abre de forma correta e de forma saudável. Então, recapitulando aqui, não é apenas através da relação sexual, como já é falado em muitos lugares. Pode ser através de palavras, pode ser através de coisas que você fala quando está ali na empolgação, apaixonado. Porque no mundo espiritual é real e quando a gente lança as palavras, sempre tem alguém ali para pegar a palavra. E um passo para que você se liberte é confessar, é o arrependimento e realmente buscar ajuda. Porque às vezes a gente acha que cortar qualquer vínculo, qualquer coisa assim com a pessoa, seja algo relacionado à falta de perdão ou a algum resquício de mágoa. Mas perdoar nem sempre quer dizer que você precisa... perdoei, então vou levar a pessoa de volta para minha casa. Não, nem sempre é isso que quer dizer. Às vezes você não tem nada, nenhum vínculo, nenhuma mágoa com a pessoa, mas não te faz bem ter essa pessoa por perto. Talvez isso continue prendendo a sua vida. Então existe essa diferença e é muito importante ressaltar. E eu chamei o pastor Luciano aqui, principalmente porque ele tem um curso voltado para essa área emocional, chamado Liberte e Restaure Seu Casamento, que é incrível. Eu sou solteira, mas eu fiz o curso. E foi incrível até pra mim, porque... fala um pouco aí do curso, assim. Então, o curso foi algo que Deus direcionou a gente a trabalhar em cima de 3 pontos. Primeiro, é arrancar raízes, a gente entender profundamente aquilo que nos atrapalha de nos relacionar. Então, independente de ser casamento em si, quando você entende isso, você consegue se preparar melhor para relacionamento. O segundo, quando a gente está dentro do contexto de casamento, é derrubar barreiras. Durante a história do nosso relacionamento, nós temos muitos conflitos, porque é natural ter conflito no casamento, e esses conflitos geram barreiras, e a gente trabalha entendendo como é que se levantam essas barreiras e principalmente como é que a gente derruba isso. E a terceira é a restauração da intimidade. É o momento que a gente começa a semear num terreno fértil, pois a gente já trabalhou o nosso coração para que ele seja esse terreno fértil, e a gente começa a semear princípios de Deus que vão funcionar restaurando a intimidade do casal. Então a gente tem visto muita gente sendo restaurada, a gente tem visto muitas pessoas realmente sendo impactadas com aquilo que Deus tem ministrado nesse curso. O pastor, ele já dá o curso, faz seminários e tal, e nunca consegue ser tão completo. Pra mim, que tava ao vivo, quando ele tava gravando, eu falei, caramba, eram coisas assim, principalmente nesse modo de arrancar raízes, nessa parte, era algo que mexeu muito comigo por causa de coisas da infância, por causa de coisas do relacionamento com os pais, e que realmente te faz identificar problemas, te faz estar em processos de transformação para que quando você entra em um relacionamento, você já possa entrar nesse relacionamento curado. Tô muito feliz que você está aqui, pastor, muito obrigada pela sua presença. Se você quiser saber mais informações sobre esse curso, vai ter um link aqui embaixo na descrição. E se você quiser receber estudos, receber e-mails a respeito do curso também, tem um link aqui embaixo também com a lista, que você vai receber estudos voltados para essa área. Então eu aconselho vocês a colocar o e-mail de vocês, porque você que é solteiro, menino, isso vai ser muito bom quando você for casar. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Nos sigam nas redes sociais, vou deixar aqui as minhas redes sociais e a do pastor, para que vocês nos acompanhem aí. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, foi um prazer. Deus abençoe vocês. Amém.